Olá, eu sou o Gerson Araújo e você está no De Pai para Filho podcast. Uma ideia que eu tive para conversar e deixar registrado algumas conversas, algumas coisas para eles, para que fosse bênção na vida deles. E se esse nosso projeto, essa nossa conversa for bênção para a sua vida, você é muito bem-vindo aqui também, tá bom? Estamos conversando sobre características que Deus colocou no homem e na mulher, e no ser humano como um todo. E a gente foi fazer uma investigação na Bíblia. Essa nossa conversa leva em consideração sempre aquilo que a Bíblia diz, né? E aí a gente foi procurar quais eram as primeiras referências que existem na Bíblia sobre o ser humano. E a gente encontrou a primeira citação no livro de Gênesis, lá no primeiro capítulo. E a gente já conversou nos episódios anteriores várias coisas legais sobre isso que a gente descobriu. Atualmente, a gente está meio que entendendo a missão ou alguma coisa vinculada à missão que Deus deu para o homem. Veja, nós estamos bem lá no comecinho. Nem havia ocorrido pecado, não tinha nada de errado ainda. As coisas estavam tops, assim, tudo certinho como Deus sempre quis, né? Nesse momento, Deus conversa com o homem, conversa com a mulher, explica para eles o que era para eles fazerem lá. Não era para eles ficarem no jardim do Éden, né? Lá só curtindo, sem fazer nada. Aliás, até agora a gente não viu nenhuma referência que era para o homem ficar curtindo qualquer coisa. Não é uma atitude de berço esplêndido e sem fazer nada, né? Claro que o descanso, que a curtição, a gente sabe que faz parte da vida do ser humano. Mas no texto bíblico, até agora, a gente está vendo Deus frisar que Deus o fez e para que Deus o fez ali, pelo menos algumas coisas, né? E a gente viu que Deus, quando criou o homem, pensou que ele fosse aquele que fosse cuidar da natureza, né? Cuidar do ambiente onde ele estava, né? E nós estamos aqui no primeiro capítulo. Hoje a gente vai ver o versículo 29, que é a sequência, né, da nossa conversa que a gente que a gente veio até aqui. E vamos ver se a gente descobre alguma coisa nova, alguma coisa assim surpreendente que Deus colocou dentro do ser humano, e isso talvez nos ajude a entender por que a gente age de um jeito ou de outro, seja homem, seja mulher. Eu acho que isso vai ser bem, bem legal. Antes da gente continuar, você pode comentar, tá bom? Deixe seu comentário sobre esse nosso trabalho, sobre o que você está achando. Lembre, é um contexto bem simples, é um contexto assim bem informal. É como se eu estivesse sentado no jardim, sei lá, de casa, chamado as crianças, sentado ali, tá um dia bacana, um sol bonitinho, e a gente tá conversando ali, tá bom? Então, você pode deixar um like, isso pode ajudar a plataforma a entender que é legal esse nosso projeto, e se você achar que é realmente relevante, compartilhe com alguém, tá bom? A gente também tem um endereço, um link, que você pode ser um dos nossos mantenedores. Se o Senhor tocar no seu coração, vá lá. Certamente isso vai fazer bastante diferença, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente tá lendo na sequência, né? Que a gente tá fazendo uma investigação, uma sequência bem passo a passo, detalhe a detalhe. E nós estamos em Gênesis 1, no versículo 29. Não que a gente tenha lido todos os versículos até aqui desse capítulo, mas a gente procurou descobrir onde tinha a primeira referência sobre o homem, sobre o ser humano, sobre a mulher. E aí, sim, a gente começou a ler, né? Hoje nós estamos a gente começou no 26, teve coisa no 26, teve coisa no 27, teve coisa no 28, e nós chegamos no 29, né? O 28 anterior estava falando, a parte final dele estava falando da missão, que era para a gente sujeitar a terra, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves. Isso é uma missão, algo que Deus colocou para a gente fazer, tá bom? Vamos ver aqui o que o 29 diz. E Deus
E disse Deus. Vamos lá. E disse Deus. Disse para quem? Estava conversando com um homem e com a mulher que tinha lá na terra no momento da criação. Lá. Ele disse o quê? Vamos lá. Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente ser-vos-á para mantimento. Então, o que ele está falando aqui basicamente, eu vou ler o 30, que é meio que continuação disso. Vamos lá, e ele fala assim, e todo animal, ele falou, e toda árvore da terra em que há fruto que dê semente ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há uma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Bom, esse é o versículo, é o 30. Né? A gente hoje, diferentemente dos outros episódios, a gente leu 2 versículos aqui. Esses 2 versículos têm o que eles têm em comum? Eles estão falando, primeiro, estão falando da natureza, estão falando das plantas, das árvores, dos frutos, das sementes. E o que tem em comum nesses 2 versículos é que essas coisas são para mantimento. Ele está dizendo que o homem vai sobreviver ou tem todas as condições para sobreviver com isso, né? Ele inclui no versículo 30 os animais da terra, toda ave do céu, todo réptil e toda a erva que será para mantimento, né? Então, veja, Deus está falando e mostrando que ele, o próprio Deus, deu as condições para o homem sobreviver. Deu as condições para ele encontrar o mantimento para que ele necessitaria, né? Então, aqui, o que a gente pode pensar? Bom, se Deus deu mantimento, é porque Deus já tinha feito o homem com essa necessidade. Bom, então tá. Então, Deus fez o homem de tal forma que a gente precisava comer, se alimentar, se nutrir, né? Fazer parte do nosso organismo, tá? E ele providenciou alguma coisa para isso? Sim, providenciou a própria natureza, né? Então ele falou, olha, é a própria natureza, da própria natureza que eu dei para vocês cuidarem. Se você ouviu ou participou conosco nos episódios anteriores, você vai lembrar e você vai saber que Deus nos colocou aqui para promover a natureza, para cuidar dela, para lidar com ela, para, né, nós somos a única espécie que tem essa condição. Nenhuma outra espécie, seja de animal ou de planta, tem a preocupação com o ambiente de outras espécies. Cada bichinho meio que vive a sua vida ali, no máximo vive dentro do seu círculo ali, mas eles não têm como preocupação, nem condição, porque Deus não deu isso para eles, deles cuidarem do planeta inteiro. Mas, para o homem, para a mulher, para o ser humano, Deus deu essa condição de cuidar do planeta inteiro. E agora, ele, além dessa missão, ele está falando que esse planeta, essa natureza, é exatamente daí que você vai conseguir o seu mantimento. Veja como tem meio que um ciclo. O homem cuida da natureza, a natureza devolve para ele aquilo que ele precisa, né? O homem cultiva, cuida, trabalha, protege, né? E a natureza, assim, bem cuidada, tem as coisas que o homem precisa. Aqui ele está falando de mantimento, né? De nutrição, daquilo de alimento. Então, aí fecha o ciclo. O homem cuida da natureza e meio que a natureza dá para o homem aquilo que ele precisa, e ele vai lá e cuida de novo, e a natureza dá para o homem, e vai ficando esse ciclo, né? Esse foi o planejamento de Deus lá no começo, lá na criação. E nesse momento desse texto que a gente está lendo aqui, não havia queda do homem, não havia pecado. Era meio que assim, o plano original, primário, básico de Deus, né? Essa é a ideia. Então, assim, quando a gente, vamos pensar agora, quando a mulher ou o homem meio que quebra esse ciclo, a coisa não fica lá muito boa, tá certo? Se o homem não
tem o cuidado adequado com a plantação, com as plantas, com a natureza fica sem condições de dar aquilo que o homem precisa, né? E aí fica difícil para o homem. Então, quando a gente quebra o plano de Deus, a coisa fica mais difícil. Em algumas situações fica impossível, né? Então, o plano original de Deus é uma coisa super simples, gente. Tá escrito aqui, não tem nada a ver com política isso aqui, tá bom? A ideia é simples, tudo bem que alguns grupos se apropriaram disso e colocaram isso como sendo a agenda deles, como se fossem eles que estivessem promovendo esse tipo de coisa. Na realidade, foi o próprio Deus que inventou isso, né? Essa é meio que uma lei universal, né? É um tipo de coisa que está dentro do nosso DNA. Tanto que hoje em dia, né, praticamente todo mundo entende que se a gente não cuidar do nosso planeta direito, ou não cuidar de uma plantinha que seja, eu estou plantando alface aqui, estou plantando tomate. Mas se eu não cuidar da plantinha, cuidar com o vento, com o sol, de regar e fazer as coisinhas que essa plantinha precisa, ela não vai crescer, não vai dar o alface, ou não vai dar o tomate, não, eu vou ficar sem, né? Mas se eu cuidar, se eu me dedicar, se eu me aplicar, e eu tenho ferramentas, inteligência e condição de fazer isso, aí a plantinha cresce bem, a plantinha consegue dar o fruto, ou consegue dar aquilo, consegue ser o alimento pra gente. A gente vai lá e consome esse alimento. E aí a gente tem força, ânimo e alegria e vai lá e faz de novo na plantinha, aumenta a plantinha. Isso é uma relação bem pequenininha, mas a gente pode extrapolar isso para uma visão macro, né? Então, quando a gente cuida da natureza, cuida daquilo que Deus fez e colocou pra gente, que é nossa missão cuidar. Eu nunca pensei que estivesse falando tão veemente esse tipo de assunto, porque fica parecendo que eu sou de uma determinada linha política e que não tem nada a ver, tá bom? A gente está simplesmente lendo o texto, independente de linha política. Pode ser que hoje em dia alguma linha política use esse termo da natureza, de cuidar da natureza para conseguir seus votos, mas nem sempre foi assim, nem sempre teve esse tipo. A natureza foi um alvo de barganha política, né? E pode ser que num futuro próximo deixe de ser novamente, mas é uma lei estabelecida por Deus, é uma missão que Deus colocou intrínseco ao ser humano, ao homem, à mulher, desde lá do começo, né? Então é nosso dever cuidar, nosso dever, responsabilidade, e a gente tem colocada por Deus, olha que legal, inteligência, habilidade, condição de cuidar da natureza, porque ela vai ser o nosso sustento. Basicamente, ela vai ser o nosso sustento. Mesmo, vamos dizer, elementos industrializados que hoje existem, eles se valem de elementos que vieram de alguma forma em algum momento da natureza. Se a natureza 100% for desestabelecida, vamos dizer assim, acabar, deixar de existir, não vamos ter condição de nos manter mesmo com as coisas industrializadas, tá bom? Então aqui a gente vê que no versículo 29 e versículo 30, Deus fazendo, mais uma vez, referência que a natureza é o lugar da onde vamos conseguir tirar o nosso sustento, o nosso mantimento. Que essa mesma natureza, antes, Deus já tinha falado que, eu estou fazendo você, a minha imagem e semelhança, para que você domine sobre. Aí ele descreve as aves do céu, as plantas, os peixes e tal e tal. Ele está descrevendo ali o que? A natureza, né? Então Deus primeiro coloca a missão da gente cultivar, da gente cuidar, da gente desenvolver. E aí ele fala, agora que você fez isso, a natureza vai ser o seu mantimento, que você realmente precisa. Você também vai precisar do que ela faz. Então é uma relação entre nós e a natureza, né? Onde um depende do outro para sobreviver.
Veja, isso não é teoria biológica. Eu sei que tem muitos, ou teoria ecológica, muitos tratados e trabalhos científicos, ecológicos ou biológicos nesse contexto que concluíram aquilo que Deus tinha falado. Veja, é um caso que às vezes pode ser raro, mas é um caso onde a ciência está apoiando a Bíblia. A ciência está dizendo exatamente o que a Bíblia já havia dito muito antes da ciência. Né? Lá na criação do homem, Deus já havia estabelecido esse tipo de coisa. Não foi a ciência que descobriu. Né? A ciência acabou meio que, nem sempre ela faz isso, mas nesse contexto ela acabou assinando embaixo daquilo que Deus já tinha dito. Ela fala, isso mesmo, a natureza é importante, a gente precisa cuidar dela, a gente meio que depende dela, ela depende da gente. Quando ela quebra nesse ciclo, os dois, na realidade os dois vão sair prejudicados, tanto a natureza quanto a gente, e com isso a gente sabe, colocado por Deus, que nós somos a única espécie com condição de modificar esse tipo de coisa. Modificar do ponto de vista positivo ou modificar do ponto de vista negativo. Né? Praticamente nenhuma espécie que se tem notícia, em nenhum momento da história, fez alguma coisa que comprometesse o planeta inteiro, mas a espécie humana sim. A espécie humana já teve épocas que a gente tinha, como espécie humana, a condição de destruir o planeta com bombas nucleares, não sei quantas vezes, trocentas mil vezes, mas como assim a gente tem bomba suficiente para explodir o planeta Terra trocentas mil vezes? Então, nós somos a única espécie com essa condição. Né? Mas também somos a única espécie que tem condição, sabedoria, habilidade dada por Deus. Veja, dada por Deus para promover a manutenção com sabedoria, promover o equilíbrio dessas coisas todas. Às vezes o ser humano tem uma habilidade, um conhecimento tal, e veja, de novo, dado por Deus, que consegue até reverter alguns casos que foram destruídos. Né? Algumas, por exemplo, há espécies que foram praticamente extintas. Quando o ser humano descobre, percebe, olha, essa espécie aqui, mais um pouquinho, ela some do planeta e nunca mais vai existir. E aí se faz manobras tais que daqui a pouco, passado um tempo, aquela espécie volta ao normal. Nenhuma outra espécie faz isso. Nenhum outro ser vivo faz isso. E esse tipo de conhecimento, de habilidade, de condição foi dada por Deus na criação para o homem cuidar da própria natureza. Tudo bem, né, que alguns até exageram, né? Tem lugar que você não pode nem pisar porque a areia lá, você tira uma conchinha do lugar, dizem que estragou a natureza e que a conchinha é mais importante que o ser humano. Também há exageros, eu reconheço isso, mas assim, não estamos aqui pegando casos fora do gráfico, né? A gente está pegando coisas, olhando para a Bíblia e tentando entender o que Deus tinha feito. Olhando para a Bíblia, olhando para o texto que Deus deixou escrito, qual é a orientação de Deus? É que nós temos habilidade para cuidar da natureza e é o nosso dever, e é por meio do cuidado da natureza que a gente vai ter a própria manutenção e sustento da nossa vida aqui na Terra. Pelo menos enquanto a gente estiver aqui na Terra. Tá certo? Veja, isso não tem nada a ver com ciência. Isso tem a ver com obediência à Bíblia. Tudo bem que a ciência concorda com isso, tá bom? Porque a gente tem que cuidar, é a nossa missão, que não tem outra espécie que faz isso. Tudo isso a ciência concorda e eles até acham que foram eles que descobriram isso, mas já estava escrito na Bíblia muito antes de tudo isso. Já estava no coração de Deus lá atrás, quando formou o primeiro homem, o primeiro ser humano, né? Então, não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com política, tem a ver com obediência a Deus. Esses outros elementos que são humanos, que é a ciência, a política, seja lá o que for, que também algumas vezes dizem isso também, eles estão atrasados, porque Deus já tinha dito, tá certo?
Bom, é isso. O que você achou dessa nossa visão, dessa nossa conversa aqui? Faz algum sentido para você? Então, se você gostou, deixa seu like, tá bom? Deixa seu comentário, é legal. É legal. Isso incentiva a gente aqui, a gente vê que tem mais gente acompanhando. Deixa o seu like, compartilhe com alguém e considere ser um apoiador desse nosso projeto, tá bom? Isso vai ser bênção para nossa vida, para nossa família, e a gente vai conseguir também ser ainda mais bênção na vida sua ou na vida de outras pessoas, tá bom? Espero você no próximo episódio, vai ser bem legal. É isso aí.